Bom dia, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz. Estamos aqui na Esplanada dos Ministérios, ó, para mais um vídeo. A gente vai fazer um videozinho legal aqui, vamos começar, né? Peço para você que se inscreva no canal, comente, ó, se inscreva aí no canal Paulo Dharma 1970. Estamos aqui no Marco Cruzeiro da Esplanada dos Ministérios em Brasília, beleza? Olha só Brasília como é bonita. Olha a Esplanada dos Ministérios, como é bonita. Olha o Congresso lá no fundo. Olha a Esplanada. Olha ali o Marco. Brasília. Brasília. E aí, tudo beleza? Nesse mundão de Deus aí, onde você está nesse planetão. Estou aqui no centro das decisões, né, na capital federal, Brasília. 200 anos de independência aqui em Brasília, ó. Aqui, ó, o fundão ali, ó, o Congresso Nacional. Isso é Brasília, gente. Então, ó, você que está aí, ó, muito obrigado mais uma vez, você que está aí no canal Paulo Dharma 1970. Tô te pedindo, né, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Esplanada dos Ministérios ao fundo, ó. Aqui, ó o Palácio Planalto. Aí, ó, 7 de setembro, 200 anos da República, da nossa independência, 200 anos, Brasil, Brasília. Estamos aqui, ó, mais uma vez. Pessoas, aqui, ó, a placa aqui do centro de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, a placa contando a história da construção de Brasília, desde os primórdios. Tudo isso eu estou fazendo para apresentar o livro Por que Construir Brasília, do Juscelino Kubitschek, escrito na década de 70. É isso que eu vou falar hoje no canal Paulo Dharma 1970. Olha lá, ó. Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal ali ao fundo, tá vendo? O Supremo, tão falado Supremo Tribunal. E aqui, ó, bacana, hein? Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma 1970 e entrem no Instagram também, @Paulo Dharma 1970, beleza, gente? Até lá, já tô voltando pro meu estúdio, hein? Valeu, tchau, até a próxima. Então, pessoas, 200 anos de independência do Brasil, a independência política, né? Chegamos a 200 anos, essa marca, né? 7 de setembro de 2022, chegamos a 200 anos da nossa independência do Brasil. É um feito, hein? O Brasil conseguiu 200 anos de independência política, a independência econômica nem tanto, né? Nessa linha, eu tava assim pensando qual o livro que eu andei pesquisando, né? Tem tempos eu recebi uma sugestão de um amigo de fazer algum vídeo com relação aos 200 anos da independência do Brasil, e eu fiquei, né, burilando na minha cabeça qual seria o livro de história do Brasil, da qual eu faria assim um apanhado, né, dos governos do Brasil, principalmente dos governos da República, da nossa República de 1889 para cá, falar, sei lá, de Getúlio Vargas, falar daqueles presidentes lá do café com leite, lá da República do Café com Leite entre 1889 e 1930. Inclusive eu separei todo esse material aqui do Pedro Calmon, esse material aqui de história que, para mim, assim, obviamente, em matéria de história do Brasil, eu sou conteudista e tenho uma tendência muito clara a gostar de histórias da civilização. Não é recomendável. O nosso querido Olavo de Carvalho, ele não recomendava esse tipo de estudo, mas eu cresci lendo obras infinitas, e assim, histórias de civilização e história do Brasil de fundo infinito é comigo mesmo. E esse material aqui do Pedro Calmon, que vai da história do Brasil, né, de 1500, da descoberta do Brasil, até 1959. Depois eu vou mostrar aqui porque o teor do meu assunto, né, o porquê. Até 1959, o último volume, inclusive, que é o do volume 7 que eu tenho aqui, que vai mostrar exatamente o teor do meu interesse, do porquê que eu tô aqui me explicando, né, porquê que eu tô me explicando nessa data de 7 de setembro.
por que eu tô me explicando e por que eu tô com essa coleção aqui, que ela é cara pra mim, entendeu? Você encontra, você que que gosta de história, você que gosta de leituras longas, você procura isso aqui em qualquer sebo, você vai achar essa coleção aqui do Pedro Calmon, que é um jurista brasileiro dos anos 50, que se deteve a escrever a história do Brasil de modo corrido, né, entre 1500 e 1959. E eu recomendo a você que gosta de estudar história, como eu fiz isso ao longo da minha vida, né, de leitor. Então aqui você vai encontrar que a história do Brasil aqui longa e longa e longamente. Você pode pegar esse material aqui, ó, História do Brasil, do Pedro Calmon, você vai encontrar isso em sebo, fácil, fácil, fácil. Não sei se vai custar barato, mas é uma leitura recomendável. Eu pensei em fazer um apanhado aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo e eu ia dividir igual aquele que eu fiz dos Donos do Poder. Ia ficar longo, vários vídeos, aí eu resolvi pegar outro caminho, que é o que eu pensando bastante, né, o que eu acabei chegando a essa conclusão. Então, aí a partir dessa ideia aqui, desse Pedro Calmon, dessa ideia aqui de pegar a história do Brasil, né? Olha o primeiro volume que inclusive vai ter aqui, ó, a descoberta do Brasil, obviamente, e vai ter isso aqui, ó. Ele é ricamente, esse material do Calmon é ricamente ilustrado e tem e tem aqui o quadro da primeira missa no Brasil, né? Quadro a óleo do Vitor Meirelles. Olha só aqui, ó. Ai, caramba. Ó, pra você, por isso que eu falo, é um material riquíssimo. Você vai ter aqui a gênese do Brasil, o contato dos portugueses com os índios, que inclusive eu faço questão de começar com a leitura. Olha, o vídeo não é sobre o Pedro Calmon, propriamente dito, mas como hoje, 7 de setembro de 2022, é a história do Brasil, né? Inclusive a partir do 7 de setembro de 1822, eu julgo que é interessante para quem? Esse material é de fevereiro de 59. Olha só, como o Brasil começa. Eu gosto de iniciar exatamente com isso. Ó. Pega o Camões, né, a breve história sua que ilustrasse a Terra Santa Cruz pouco sabida. Aqui, ó, ele vai falar as raízes do Brasil, né, vai pegar a história do povo português, igual nós fizemos lá com os Donos do Poder. E vamos ter aqui, né, a frota de 1500, né, vai ter todo o início, antes mesmo da chegada aqui ao Brasil. Aqui, aí o Brasil, né, o porquê deles virem ao Brasil antes. E vai ter aqui, ó, deixa eu ver aqui, Rei Dom Manuel. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui exatamente quando eles pisaram. É muito ilustrado isso aqui, a carta de Pero Vaz Caminha. Deixa eu ver aqui. Eles pisaram no Brasil, gente. Isso é muito... por isso que eu falo. É muito interessante você que gosta de história ter esse material em casa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para te passar. Já se procurava o Brasil. Aí vai ter a história do Brasil. Como realmente eles já sabiam do Brasil. Ó. Precedeu ao embarque na praia do Restelo. Um cerimonial grandioso. Assistiu o rei Dom Manuel à missa, que no domingo 8 de março, véspera da partida, foi oficiada na ermida votiva do infante Dom Henrique pelo bispo Dom Diogo Ortiz. Ó, mestre João foi lacônico. Ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra. Tomou a altura do sol, ele vai dar aqui como estava. A impressão que causou aos navegantes a Cruz do Sul perpetuou-se no nome que Cabral se apressou a dar a terra, e como diremos no assunto do sermão do Frei Henrique de Coimbra, a tomada de posse foi cautelosa. Amanhecendo, 23 de abril, acercaram-se os navios até ancorarem em direito da boca de um rio. Desceram em batéis os capitães para ouvir a Cabral sobre o acontecimento, e à tarde foi Nicolau Coelho. Tudo isso aqui, essa historiografia, ela é toda feita, ela é toda com os documentos, viu? Aqui, ó, olha aqui o quadro aqui, ó. Primeira missa do Brasil em Ilhéus, ó. Eu tô fazendo esse preâmbulo aqui, ó. Aí nós vamos aqui justamente para o material, ó, que tem aqui o material número 2, deixa eu botar aqui volume 2, volume 3. Eu quero pegar aqui os materiais que são necessários para que eu
esses dois volumes aqui, o 6 e o 7, que é o que eu quero apresentar. Hoje, o meu vídeo é sobre um livro específico, que é um livro escrito por um político brasileiro, que foi presidente da República, entre 1956 e 1961. E esse político brasileiro, expansionista, mudou a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Por que esse livro aqui, Por que construir Brasília? Esse livro aqui, que é do Senado Federal, né, Edições do Senado Federal, volume 70, que foi publicado pela primeira vez pela editora Bloch em 1975, 1974, 1975, se eu não estou enganado. Vocês podem procurar aí na internet, que tem edições e edições para vender. Esse aqui já é uma edição específica do Senado Federal de livros brasileiros, né, que o Senado Federal tem uma coleção enorme de livros nacionais. E aí eu tenho esse livro aqui. Eu pensei, nada melhor do 7 de setembro do que, né, fazer uma apologia exatamente esse livro aqui. Antes, eu quero mostrar o livro específico do 7 de setembro com o nosso queridíssimo, né? Deixa eu ver aqui. Esse volume aqui, o volume 5, que tem exatamente onde eu quero chegar. Mas já que nós estamos falando do 7 de setembro, olha aqui, isso aqui, Independência ou Morte, quadra-óleo de Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Olha aqui, olha aqui. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil. Olha aí, vendo? Tem exatamente nessa obra do Pedro Calmon. Tá vendo? Nessa obra do Pedro Calmon tem o quadro Vitor Meirelles. Tá vendo? 7 de setembro. E o pai, né, o pai da nossa independência, é esse sujeitinho aqui, guardadas as devidas proporções. Olha aqui, Dom Pedro, litografia de Cizon, de 1859. Hein? 7 de setembro, hein? Aí, é o Dom Pedro I. Esse rapaz aqui, que eu já contei, né? Eu já contei nos Donos do Poder. Se você quiser, tem lá a história de como nós chegamos à nossa independência, 7 de setembro de 1822. Procura no canal que você vai ver. E é isso que eu estou falando. Essa obra, ela vale muito a pena. Eu não poderia falar aqui do livro do Juscelino Kubitschek sem ter em mãos exatamente esse material aqui, História do Brasil, do Pedro Calmon. Eu não poderia jamais passar sem, aqui, esse material riquíssimo. Só isso aqui dá uns 10 vídeos fáceis. Quem sabe quando mais pra frente eu não me pego fazendo. Então, por que Construir Brasília, do Juscelino Kubitschek, que é uma obra, é um livro que, assim, um balanço, vamos imaginar que seja um balanço de governo, foi provavelmente um dos poucos livros que um político faz pouquíssimos no Brasil, um político do gabarito, né, do Juscelino Kubitschek, que fez tanto entre 1956 e 1961. Pô, o cara construiu uma capital. O cara junto com os candangos, o sujeito fez uma marcha para o oeste, mudando a capital do Rio de Janeiro. Pode-se dizer pelos críticos, né, que ele acabou com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital desde os tempos de colônia. Então ele estava em todas as constituições, que eu acho engraçado, né? Estava em todas as constituições, em tudo que era constituição, mudar a capital. Só que isso nunca era levado a sério. Então ele faz um balanço, né? Vamos imaginar que ele já estivesse no ocaso da sua vida com mais de 70 anos. Aconteceu a Revolução de 1964, a Revolução de Março de 64, e todos aqueles políticos antigos eles tinham sido apeados do poder. Carlos Lacerda, que também eu tenho um livro aqui, depoimento. Futuramente eu quero fazer um vídeo sobre o livro de memórias do Carlos Lacerda. Então, como eles tinham sido apeados do poder e sem muito futuro pela frente, o que restava a eles era fazer balanços de livros de memória. E esse livro do Juscelino Kubitschek aqui é uma preciosidade. Assim, eu sempre topei com ele por aí, mas achava que
livro de político, né? Livro escrito por político, mas esse aqui realmente é muito bom. Esse aqui é muito bom. É um apanhado geral, histórico, é um depoimento histórico, um livro de memórias histórico, contando como o porquê da construção, né, da mudança da capital. Vai começar contando justamente a história lá do Toniquinho, no Goiás, que ele ia fazer as promessas de governo. O Toniquinho perguntou para ele, no interior do Goiás, se por um acaso ele ia cumprir a Constituição e ia fazer a mudança da capital. E aí ele respondeu que sim. Ele respondeu que sim. Tem que na abertura, olha, na abertura do livro, tem uma... Né, ele fala aqui, ó. Quando pensei em contar aos meus patrícios na unidade expositiva de um livro as razões e o modo por que construí Brasília, refleti que o tema não me pertencia e sim aos historiadores da cidade e do país. Embora já houvesse acumulado os fatos para essa narrativa, deixei-os de lado. Bastava-me o esforço para erguer a nova capital do Brasil no Planalto Central. Quer dizer, ele tinha lá, a Brasília estava construída, o legado dele estava lá, para quem quisesse ver, né? Estava construída, a capital já estava lá, construída. Então, para que botar isso em livro, né? Como eu disse, ele precisava de um livro de memórias, e esse livro de memórias, obviamente, podia ser, né, contar justamente, é um legado. O cara mudou, um Akhenaton, né? O cara mudou a capital que estava há, sei lá, mais de 200 anos. Ele muda uma capital e traz todo um aparato, né, de tecnologia para o centro do Planalto Central. Um feito assim extraordinário. Eu lendo esse material aqui, algumas pulguinhas, né, algumas pulgas ficaram atrás da minha orelha por conta desse material aqui. Assim, a pergunta que não quer calar, né? Juscelino foi o melhor presidente que o Brasil já teve? O cara, em 5 anos, ele fez mais do que um monte. Por isso que eu não me ative a contar a história dos presidentes do Brasil, tirando uns 3 ou 4 aí, o resto são absurdamente nulos. Nulos. Citar, por exemplo, sei lá, Washington Luiz, Prudente de Moraes. O Brasil é uma sucessão de ninguém como presidente da República, como governantes. Assim, se você tiver que falar, vai falar de pessoas que fizeram realmente algo. E o Juscelino, nesses 200 anos de independência, foi certamente um dos que mais fizeram. O outro, obviamente, foi o Getúlio Vargas, 1930, né? 1930 até 1945, depois 50, 54, com suicídio. O homem também fez um monte. Mas o Juscelino fez em 5, hein? Em 5 anos, 50 anos em 5. Aí, realmente, né? É covardia. É covardia com essas figuras que ficaram aí 8 anos e que pegaram legados de outros governantes e que só deixaram o Brasil pior, né? Assim, eu não vou citar nomes aqui, mas presidentes assim absurdos que o Brasil já teve, que eu realmente... Olha lá, como nasceu Brasília? A resposta é simples. Como todas as grandes iniciativas, surgiu quase de um nada. A ideia da interioração da capital do país era antiga, remontada à época da Inconfidência Mineira. A partir daí, viera rolando através das diferentes fases da nossa história. O fim da era colonial, os 2 reinados e os 66 anos da República até 1955. Pregada por alguns idealistas, chegou mesmo a se converter em dispositivo constitucional. No entanto, a despeito dessa prolongada hibernação, nunca aparecera alguém suficientemente audaz para dar-lhe vida e convertê-la em realidade. Coube a mim levar a efeito a audaciosa tarefa. Não só promovi a interioração da capital no exíguo período do meu governo, mas para que essa mudança se processasse em bases sólidas, construí em pouco mais de 3 anos uma metrópole inteira, moderna, urbanisticamente revolucionária, que é Brasília. Você conhece Brasília? Você que está aí nesse mundão de Deus aí, você que está no Acre, em Rondônia, você que está em outras plagas, em outros mundos, né? Você conhece Brasília? Você já viu alguma vez? Você sabe o que é Brasília? Você sabe o que é Brasília? Eu nasci praticamente em Brasília. Eu praticamente ando em Brasília todo santo dia. Já é algo assim normal, entendeu? Ver
ver o Palácio Planalto, ver toda essa modernidade construída pelo Oscar Niemeyer e projetada pelo Lúcio Costa, para mim é uma coisa assim absurdamente normal. Mas para quem vem de fora, aquele concreto, né, aquela coisa de concreto modernista, bem Le Corbusier, assim, no meu caso não me atrai. No meu caso não me atrai. Brasília, talvez por costume, talvez por já tá aí há muito tempo. Brasília é uma cidade que não me atrai. Assim, por exemplo, se eu vou a Goiânia, eu tenho uma tendência a achar Goiânia espetacular. São Paulo, então, nem se fala. O Rio de Janeiro acabou, né? Rio de Janeiro, infelizmente, acabou. Mas Brasília por ser uma capital, né, de fundo administrativo, ela lembra assim, mal comparando, seria assim Washington. Então, mas assim, com o seu funcionalismo público, sua burocracia, seu sistema burocrático, seu universo burocrático, ela não me atrai. A questão do funcionalismo público, aquele negócio, traz do Rio de Janeiro para Brasília em 1959, 1960, os funcionários públicos aqui vai ser um inchaço, a máquina pública tem os melhores salários, aquele tipo de coisa que realmente não me atrai. Mas eu entendo, eu compreendo o Juscelino. Mineirão, nascido em 1902, né? Um homem que governou Minas Gerais, né? E fez, era um homem que tocava obras. Assim, poucos políticos, poucos presidentes do Brasil, pouquíssimos fizeram o que o Juscelino fez, hein? Ele não só construiu Brasília, mas aqui no material dele, o cara fez uma revolução em 5 anos, hein? Poucos tiveram a cara e a coragem de fazer o que o Juscelino fez. O homem realmente era empreendedor. Você pode ter suas críticas aí, você pode criticar o que você quiser, mas o homem era danado. O homem era danado, muito mesmo. Assim, ó, tudo teve início na cidade de Jataí, em Goiás, a 4 de abril de 55, durante minha campanha como candidato a presidente da presidência da República. Os políticos que me antecederam realizaram sua pregação ao longo das cidades e capitais situadas na faixa litorânea. Só ocasionalmente quebravam a linha desse roteiro, concordando em fazer um comício no centro populacional do interior. A conduta que adotei era inédita e revelou-se da maior eficiência possível. Em vez das populações do litoral, iria falar em primeiro lugar aos eleitores do Brasil Central. Tudo de caso pensado, hein? Essas coisas elas não são à toa, não existe coincidência, né, nesse mundo, né? Daí a razão porque o meu primeiro comício foi realizado justamente em Jataí, cidade perdida nos 100 fins de Goiás. No discurso que ali pronunciei, referindo-me à agitação política que inquietava o Brasil e contra a qual só havia um remédio eficaz, o respeito integral às leis, declarei que, se eleito, cumpriria rigorosamente a Constituição. Contudo, era meu hábito, que viera dos tempos da campanha para a governadoria de Minas Gerais, estabelecer um diálogo com os ouvintes, após concluído o discurso de apresentação da minha candidatura. Punha-me então à disposição dos eleitores para responder na hora a qualquer pergunta que quisessem formular-me. Foi nesse momento que uma voz forte se impôs para me interpelar. O senhor disse que, se eleito, iria cumprir rigorosamente a Constituição. Desejo saber, então, se pretende pôr em prática o dispositivo da Carta Magna que determina nas suas disposições transitórias a mudança da capital federal para o Planalto Central. Procurei identificar o interpelante. Era um dos ouvintes, Antônio Carvalho Soares, vulgo Toniquinho, que se encontrava bem perto do palanque. A pergunta era embaraçosa, já possuía meu programa de metas e em nenhuma parte dele existia qualquer referência àquele problema. Tudo isso tudo isso é show, né? Tudo isso é show. Tudo isso já estava combinado. Essas coisas nunca vai ser revelado, mas isso aqui estava combinado já, de bastidor. Isso aqui, para aí, né? Essa afirmação provocou um delírio de aplausos. Desde muitos goianos acalentavam aquele sonho. Pela primeira vez ouviram um candidato à presidência da República assumir em público tão solene compromisso. A ideia, como já disse, nasceu em 1789 e viera se arrastando, sem que mais nada houvesse sido feito no sentido de concretizá-la. A única providência tomada, além da de caráter aleatório, que refletiam a atividade das comissões presididas por Luiz Cruz, Poli Coelho e o Marechal José Pessoa. Esse pessoal andou
aqui no Planalto Central, andou pelos lados do Planalto Central no final do século XIX, entendeu? Fizeram marchas aqui por Planaltina, andaram nesse território aqui, que era um território que só tinha cascavel e muito cerrado, né? Não tinha praticamente mais nada. Então eles andaram por toda essa área, fizeram as marcações e depois o assunto se esqueceu. Como eu falei, eram presidentes nulos, figuras nulas, que não levavam o Brasil a lugar nenhum, entendeu? O próprio Getúlio, na década de 40, ele entrou com aquela ideia do Marcha para o Oeste, né, em 1943, que também já se pensava na mudança da capital, trazer do Rio de Janeiro para aqui, para o Centro-Oeste, entendeu? Aí ele vai falar isso, né? Ó. Quando assumiu o governo, o Brasil acabava de viver uma das fases mais tempestuosas de sua história. Houve o suicídio do presidente Getúlio Vargas e 2 outros chefes do governo foram depostos. Não deixei de herdar grande parte do ressentimento que conturbava o ambiente político. Em face disso, era grande e aguerrida a bancada oposicionista no Congresso. Uma lei que determinasse a mudança imediata da capital certamente iria dar causa a profundas divergências e acirraria contra mim, logo no início do meu mandato, o ódio dos oposicionistas mais intransigentes. A situação requeria cautela. Aí ele vai passar uma lei, assim que ele foi eleito, a partir de 56 vai passar uma lei e eles vão fazer aqui, vão começar a rodar, né? Né? Vai ter um concurso que o Lúcio Costa vai ganhar, né? Vai ter um concurso que o Lúcio Costa, como projetista, vai ganhar o concurso, e aí o Juscelino vai trazer para cá. O Lúcio Costa escreveu aqui, ó, a liberação do acesso ao concurso o reduzia de certo modo a consulta àquilo que de fato importa, ou seja, a concepção urbanística da cidade propriamente dita, porque esta não será, no caso, uma decorrência do planejamento regional, mas a causa dele. A sua fundação é que dará ensejo ao ulterior desenvolvimento planejado da região. Trata-se de um ato desbravador nos moldes da tradição colonial, e o que se indaga é como, no entender de cada concorrente, uma tal cidade deve ser concebida. Aí o Juscelino aqui, né? Após essa introdução, que é uma obra-prima de acuidade em relação às muitas significações de Brasília, descreveu sucintamente o tipo de cidade que, na sua opinião, deveria ser a nova capital do Brasil. Aí o Lúcio Costa. Ela deve ser concebida não como simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente, sem esforço, as funções vitais próprias de uma cidade moderna qualquer, não apenas como urbes, mas como civitas, possuidora dos atributos inerentes a uma capital. E, para tanto, a condição primária é achar-se o urbanista imbuído de uma certa dignidade e nobreza de intenção, porquanto dessa atitude fundamental decorre a ordenação e o senso de conveniência e medida capazes de conferir ao conjunto projetado o desejável caráter monumental. Monumental não só no sentido da ostentação, mas no sentido da expressão palpável, por assim dizer, consciente daquilo que vale e significa. Cidade para o trabalho, ordenada, eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação intelectual, capaz de tornar-se com o tempo, além do centro de governo e administração, um foco de cultura das mais lúcidas do país. Lúcio Costa, a par dessa lição de filosofia e sociologia, expôs sua concepção dessa maneira surpreendente. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. B. Procurou-se depois a adaptação à topografia local, ao escoamento natural das águas, a melhor orientação arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo equilátero que define a área urbanizada. C. E houve o propósito de aplicar os princípios francos da técnica rodoviária, inclusive a eliminação de cruzamentos, a técnica urbanística, conferindo-se ao eixo arqueado correspondente às vias naturais de acesso a função circulatório-tronco, com pistas centrais de velocidade e pistas laterais para o tráfego local, e dispondo-se ao longo desse eixo o grosso dos setores residenciais. D. Com a decorrência dessa concentração residencial, os centros cívicos e administrativos
o setor cultural, o centro de diversões, o centro esportivo, o centro administrativo municipal, os quartéis, as zonas destinadas à armazenagem, ao abastecimento e as pequenas indústrias locais e, por fim, a estação ferroviária foram-se naturalmente ordenando e dispondo ao longo do eixo transversal que passou a ser, assim, o eixo monumental do sistema. E prosseguiu nos Costa mais adiante. Veja-se agora como, nesse arcabouço de circulação ordenada, se integram e articulam os vários setores. Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, sendo em número de 3 e autônomos, encontraram no ângulo equilátero vinculado à arquitetura da mais remota antiguidade, a forma elementar apropriada para contê-los. Criou-se então um terrapleno triangular com ânimo de pedra à vista, sobrelevado na campina circunvizinha, a que se tem acesso pela própria rampa da autoestrada que conduz à residência e ao aeroporto. Em cada ângulo dessa praça dos Três Poderes, localiza-se uma das casas, fincando as do governo e do Supremo Tribunal na base, a do Congresso no vértice, com frente igualmente para uma esplanada ampla, disposta num segundo terraplano, de forma retangular em nível mais alto, de acordo com a topografia local, igualmente arrimado de pedras em todo o seu perímetro. A aplicação em termos atuais dessa técnica oriental milenar dos terraplenos garante a coesão do conjunto, lhe confere uma ênfase monumental imprevista. Ao longo dessa esplanada, o Mall dos ingleses, extenso gramado destinado a pedestres, a paradas e a desfiles, foram dispostos os ministérios e autarquias, os das relações exteriores e da justiça ocupando os cantos inferiores, contíguos ao edifício do Congresso e com enquadramento condigno, os ministérios militares constituindo uma praça autônoma e os demais ordenados em sequência, todos com áreas privativas de estacionamento, sendo o último o da educação, a fim de ficar vizinho do setor cultural, tratando a maneira de parque para melhor ambientação dos museus, da biblioteca, do planetário, das academias, dos institutos, etc. Setor esse também contíguo à ampla área destinada à cidade universitária, com o respectivo hospital de clínicas e onde também se prevê a instalação do observatório. A catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas numa praça autônoma disposta lateralmente, não só por questão de protocolo, uma vez que a igreja é separada do Estado, como por questão de escala, tendo-se em vista a valorizar o monumento, e ainda, principalmente por outra razão de ordem arquitetônica, a perspectiva de conjunto da esplanada deve prosseguir desimpedida até além da plataforma onde dois eixos urbanísticos se cruzam. Caramba, hein? O homem fez uma aula isso aqui, aula de arquitetura, aula! Lúcio Costa aqui, né? Quer dizer, a montagem de uma cidade. É o que o próprio Juscelino vai falar aqui, né? Washington, quando foi pensada como capital dos Estados Unidos, era um barraco lá. Eles montaram um barraquinho lá e segue a vida, entendeu? Aqui não. Aqui os caras pensaram em tudo. Pensaram em tudo. Aí o Juscelino aqui, né? Aí está, em linhas gerais, o que Lúcio Costa julgava como Brasília deveria ser. Suas ideias coincidiam exatamente com o que eu senti em relação ao problema. Brasília não poderia e não deveria ser uma cidade qualquer, igual ou semelhante a tantas outras que existiam no mundo, devendo constituir a base de irradiação de um sistema desbravador que iria trazer para a civilização um universo irrevelado. Teria de ser forçosamente uma metrópole com características diferentes que ignorasse a realidade contemporânea e se voltasse com todos os seus elementos constitutivos para o futuro. Eu fico imaginando o Juscelino Kubitschek, isso aqui, quando o cara entrou com isso aqui, ele tinha tudo, isso aqui tudo é cartas marcadas, cara. Não é sério, meu. Não é sério. O cara já tinha tudo. O sujeito lá em 55, ele já tinha, já tinha praticamente, vamos dizer assim, o Lúcio Costa. Ele já tinha o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer estava trabalhando com ele desde os anos 50, né?
Já estava trabalhando com ele lá, já estava trabalhando com ele lá. Oscar Niemeyer, convocado por mim, havia se transferido para o Planalto. Disse-lhe quando lhe fiz o convite para ser o arquiteto da nova capital: vou lhe dar a mesma oportunidade que Júlio II proporcionou a Michelangelo, ao pedir-lhe que fizesse seu túmulo. Niemeyer achou graça na frase, mas não deixou de meditar sobre a similaridade das situações. Quer dizer, juntou a fome com a... Como é que é juntou a fome com a vontade de comer, gente. Entendeu? Não vai, cara. Se, não existe essa história, né? Não existe essa história do sujeito ele achar que... o Toniquinho. Ó, visita ao local da futura capital. Isso aqui é legal, hein? Olha só, teve o edital. A experiência administrativa que acumulei antes de ascender à presidência da República deram-me uma visão dolorosamente realista do atraso material em que, na era atômica, se encontrava mergulhado o país. Na esfera social, vinculava-se à penúria das nossas populações do litoral e do interior, ao baixo nível da renda nacional, por sua vez, decorrente de uma industrialização que mal explorava linhas tradicionais e nos deixava à mercê do suprimento externo dos bens que constituem a alavanca do progresso. Nossa economia não tinha acesso pleno às fontes desses bens por força de um comércio exterior baseado na exportação de produtos primários, sujeito à estabilidade de preço, tal do café, né? E as limitações de produtos primários, limitações próprias de um mercado onde competiam outros países tão ávidos quanto nós de recursos em moeda estrangeira. Caracterizavam-se as nossas relações externas pelos sobressaltos periódicos dos compromissos financeiros, rivalizando com as necessidades de importação indispensáveis ao simples funcionamento do nosso parque produtivo. A saída do impasse residia na montagem de um moderno parque industrial diversificado e amplo, capaz de desempenhar o papel de segura fonte interna dos bens essenciais da nossa economia. Ao mesmo tempo, dever-se-ia atribuir-lhe a função de alterar a pauta das nossas exportações pelo ingresso do país no grupo dos exportadores de produtos manufaturados. Este sim, o caminho certo para a realização de um comércio internacional mais equânime e produtivo. Diante de problemas nacionais de grande vulto, como eram os nossos, quando assumi a presidência da República, cabia-me promover um balanço das necessidades do país, assim como dos recursos materiais e humanos disponíveis para compor um programa de objetivos prioritários, de modo a atingi-los dentro de prazos certos, sem o risco das obras inacabadas. Sobretudo, a escolha das metas a alcançar, ele fala isso o tempo todo, que ele sempre, quando ele entrava, né, para governar Minas, etc, ou como político, ele montava as metas e a partir dessas metas ele ia trabalhando. É como se fosse um programa. Ele tinha um planejamento, ele montava um planejamento e a partir desse planejamento ele ia trabalhar, ele ia governar. Seja em Minas, seja a presidência da República, é assim que ele funcionava. Sobretudo a escolha das metas a alcançar deveria orientar-se pela consciência de seu caráter imprescindível. Preocupava-me a tradicional solução de continuidade administrativa que nos era característica. Teria de planejar e executar as obras que, por sua grandeza, não pudessem ser concluídas definitivamente. Iria procurar deixá-las em tal estágio de funcionamento que se tornaria obrigatório para os governos que sucedessem ao meu levá-las avante. Quer dizer, se eu planejo construir Brasil, uma capital, eu vou ter que dar até a ideia da inauguração do negócio. Entendeu? 21 de abril de 1960. Ele montou a ideia, juntou com o pessoal e dia 21 de abril de 1960 a gente vai inaugurar. A gente não vai deixar para o outro governo inaugurar não, outros, né? Aqui, ó. Aí tem a lei, né, 2.874, autoriza a transferência da capital, tal. Olha lá. Brasília não iria se situar em local imediato à cabeceira dos grandes rios, mas bem no coração do Planalto Central, o que por sua vez é o coração do Brasil. Era essa região que eu iria visitar pela primeira vez, embora já houvesse sobrevoado o Planalto. A viagem foi marcada para 2 de outubro de 56, cerca de 2 semanas após a sanção da lei que autorizava a mudança da capital. A mudança deveria significar a existência de uma cidade, palácios, edifícios ministeriais, residências para a população, sede do Poder Legislativo e do Judiciário. Não ia ser um barraco, não ia pegar uns compensados, é tipo catetinho, né? Vamos fazer um catetinho, vamos montar uns compensados aqui, vamos fazer uma... É porque se fosse outro seria o catetinho, né? O Palácio seria o catetinho, mas não. Era fazer realmente uma cidade, construir uma cidade, entendeu? Com tudo funcionando. Ele queria chegar no dia 21 de abril de 1960 com tudo funcionando. Era essa a ideia.
o judiciário, energia elétrica, água, ruas asfaltadas, rede de estradas, enfim, todo o complexo de utilidades que compõem e faz funcionar um grande centro urbano. De tudo isso, porém, só existia mesmo naquela região a planura do deserto, e comunicando certa vida a paisagem de desolação, estendia-se até os sem fins do horizonte o cerrado, o mar de árvores raquíticas, retorcidas e quase órfãs de folhas, que era o lado oposto em feição agreste do céu, que é um dos mais belos do mundo. Se você olha nas áreas circunvizinhas da capital, Brasília, antes das cidades satélites, tem muita região ainda que é cerrado, cerradão. Você fica imaginando o que era aquele cerrado quando o Juscelino desceu de avião, né, em 56. Só tinha cascavel e cerrado, e como ele falou, e árvore retorcida, não tinha nada ali, não tinha nada. Onde você tem hoje o Palácio do Planalto, tem toda aquela região ali, não tinha rigorosamente nada ali. Mas os homens foram lá, né? Na época, o acesso do local obedecia ao seguinte roteiro: ia-se de avião a Goiânia, dali em Teco-Teco a Planaltina, e por fim em jipe, através de trilhos abertos no Cerrado, até o sítio onde seria Brasília. Nada existia na região, a não ser umas poucas barracas dos integrantes da Comissão de Planejamento e de Mudança. Viam-se ali também as ruínas do acampamento construído por Luiz Cruz, chefe da primitiva Comissão Exploradora do Planalto Central, situada à beira de um curso d'água, o qual foi denominado por isso Córrego do Acampamento. Na ocasião, a presidência da República não dispunha de qualquer helicóptero e a viagem teria de ser feita no velho DC-3. Então eles vieram de avião, pegaram de avião, fizeram lá uma terraplanagem lá para poder botar o avião descer. Imagina, o avião descer no meio do cerrado. Um avião, hein? Cara, sensacional, bicho. Às 7h45, sensacional isso aqui, gente. Muito legal. Às 7h45 do dia 2 de outubro, deixei o aeroporto Santos Dumont, no Rio, rumando para o local onde construiria Brasília. Aí ele vai dar o nome de todos os caras que acompanharam ele, né? O Oscar Niemeyer, aí vai ter todos aqui, todos os homens aqui. Quando o avião sobrevoou o local da futura capital, concentrei-me em observar a região. Era um descampado infinito, com suaves ondulações no terreno que não ultrapassava a altura de 200 metros. Tudo era chato e amplo. A vastidão desconcertante do vazio. Lá estava o cruzeiro, de braços abertos, como que saudando os intrusos que chegavam pelo céu. Além do cruzeiro, via-se a fita de terra vermelha da pista de pouso. O saudoso embaixador Otávio Dias Carneiro, então integrante do grupo de técnicos do Conselho do Desenvolvimento, e que se encontrava a bordo, perguntou com apreensão, levando em conta a precariedade daquela pista: presidente, é ali que vamos aterrissar? Em face da afirmativa, chamou os demais passageiros e lhe mostrou a raspagem do cerrado feito por Bernardo Sayão, engenheiro, top, o homem que construiu a Belém Brasília. Um silêncio, que morreu num acidente. Ele morreu num acidente construindo a Belém Brasília. Uma árvore caiu em cima da barraca em que ele estava, em 59, esse Bernardo Sayão. Cara, e foi o primeiro homem a ser enterrado. Foi o primeiro homem a ser enterrado no Campo da Esperança, no cemitério Campo da Esperança, esse Bernardo Sayão. Ele construiu, teve o cemitério e ele inaugurou, né? Ele inaugurou o cemitério. Um silêncio significativo fez-se sentir no interior do avião. A tomada de posição havia sido concluída e veio a ordem para que todos colocassem seus cintos de segurança. O DC-3 deu uma guinada e começou a descer. De súbito, ouviu-se um choque, seguido de sucessivos sacolejos. Era o avião que havia tocado a pista e taxiava para perder a embalagem. Não deslizava, mas corcoveava aos trancos sobre a aspereza do terreno. Eram 11h40 e o sol tinia, reverberando nos metais do aparelho. O governador José Ludovico, Bernardo Sayão e outras autoridades de Goiás esperavam-me sobre o toldo de lona. A cerimônia que ali se realizaram foram tocantes pela simplicidade de que se revestiam. Em tosca mesa de madeira colocada no galpão, assinei o primeiro ato oficial do local da futura capital, nomeação de Mário Meneghetti para o cargo de ministro da Agricultura. Vou aqui. Não pude. O senhor vai mesmo construir Brasília, presidente? Não pude conter um sorriso. Colaborando comigo há pouco tempo, o general ignorava as reservas de determinação de que sou dotado. Respondi de forma a dissipar do seu espírito qualquer resquício de dúvida. Não só vou construí-la, general, mas irei transmitir a faixa presidencial ao meu sucessor com o governo já instalado aqui. E ele fez isso para o Jânio Quadros em 61. Ele cumpriu mais uma promessa. O homem era
O homem jogava pesado, gente. Eu fiquei fã do Juscelino depois de ler esse livro aqui. Eu sou fã de gente que fala e faz. Eu sou fã de gente que fala e faz. Esse negócio de gente, igual muitos aí, que falam um monte e chega e não faz, não fugiu da raia. O cara era, ó, fiquei fã do Juscelino, viu? Depois de ler esse material aqui, o homem era porreta. E isso numa época em que a UDN, os caras viviam dando golpe pra cima e pra baixo. O cara viveu 5 anos, quase sendo derrubado. Todo dia tinha uma história. Ah, Jacareacanga e os Cambal. Realmente o homem, ó, fiquei fã do Juscelino, viu? Porque você aí, se você prometer que vai fazer um negócio, meu filho, faz, cumpre, tá? Não fica de lorota não. Se você prometeu, ajoelhou, tem que rezar. E o homem era bom. Ó, contudo, visitei em seguida o local onde se ergueu o cruzeiro, o qual, sendo o ponto mais elevado da região, permitia uma visão de conjunto do cenário que emolduraria a futura capital. A vista era maravilhosa. Com Oscar Niemeyer, que se encontrava ao meu lado, examinamos mapas, assinalando os acidentes topográficos e tomando conhecimento das distâncias. Até então não tínhamos qualquer ideia de como seria a cidade. No dia 19 de setembro, quase 2 semanas após, portanto, havia publicado o edital do concurso que o Lúcio Costa ganhou, né? Eles não tinham ideia ainda, só depois que o Lúcio Costa ganhou o concurso, aí eles tiveram uma ideia, mas quando eles pisaram aqui pela primeira vez, não se tinha uma ideia de como seria isso, né? Contudo, após uma troca de ideias com Niemeyer, chegamos a uma conclusão. Iríamos demarcar desde logo uma área prioritária que serviria de base às obras que viriam depois. Localizamos então o núcleo pioneiro na parte em que deveria erguer-se a residência presidencial. E essa área foi imediatamente demarcada, ficando Niemeyer incumbido de elaborar com a maior urgência possível os projetos do palácio, que seria a residência do presidente da República, e de um hotel de turismo para alojar desde o início das obras os que visitassem Brasília. Providenciou-se igualmente a construção do aeroporto definitivo, com uma pista concretada de 3.300 metros, melhoria das estradas para Anápolis e Goiânia, abertura de dezenas de estradas internas para a comunicação dos diversos canteiros de obras, construção dos prédios provisórios para a administração da nova CAP, instalação de olarias e serrarias para as demandas iniciais. Do Cruzeiro segui para a Fazenda do Gama, onde se instalaria o núcleo pioneiro, ao atravessar uma velha ponte sobre o Ribeirão Vicente Pires, que é lá do Bandeirante, né? O Ribeirão lá pela área do... que eu conheço bastante, aquela área da Cidade Nova, né? Que é a cidade onde os candangos foram morar. Era a Cidade Nova, o Núcleo Bandeirante, né? Núcleo Bandeirante. Você que não conhece Brasília, são essas nomenclaturas. Conversei com o engenheiro Saturnino de Brito sobre o problema do abastecimento de água à futura cidade. Falamos então do projeto já em estudo de se construir uma barragem que represaria a água de vários rios a fim de se formar um lago artificial de 10 km². Lembrei-me da profecia de Dom Bosco. Entre os paralelos 15 e 20 havia um leito muito largo e muito extenso que partia de um ponto onde formava um lago. Cara, esse negócio é tudo... Tudo já estava planejado, bicho. Esse negócio dele dizer aqui que não... Cara, tava tudo já feito, meu. Isso aqui já tá tudo planejado. Não me vem outra... Ele já estava tudo planejado de antes. Se bobear lá atrás, antes de Jataí, eles já tinham tudo planejado já. Tudo montadinho, ó. Ó. Aí se constrói uma mística, né? Se constrói um mito, né? As coisas já tinham tudo planejado. Isso aqui. Descobri depois... o lago, ele já tinha até o lago já. Descobri depois que havia no local um aviãozinho monomotor que servira de condução ao governador de Goiás. Utilizei-o para sobrevoar o Planalto a baixa altitude de forma a ter uma ideia dos sítios onde se ergueriam os primeiros edifícios programados. Vendo do alto a imensidão do Planalto, reforcei minha convicção de que, ao promover a mudança da capital, havia me colocado em face do mais perigoso desafio que um chefe de Estado poderia enfrentar. Compreendi então a malícia de alguns deputados oposicionistas que tinham votado pela transferência da capital. Eles haviam dito ao fazê-lo que agiam daquela forma porque Brasília seria o meu túmulo político. Mas eles pegaram o homem errado, hein? Eles pegaram o homem errado. Pegaram o homem errado. Pegaram o homem errado. O homem era o homem de cumprir suas promessas.
Depois que o aviãozinho pousou, sentei-me num toco de árvore à beira de um córrego. Estávamos na mata do Gama e ao lado dos olhos d'água, dos quais jorrava abundante e límpida água que abasteceria pouco depois o Catetinho. Eles fizeram também o Catetinho, eles construíram o Catetinho. Eu passo todo dia pela área, né, da 040 e tá lá o Museu do Catetinho. Eu já fui lá uma vez, em 2010, 2011, eu fui no Museu do Catetinho, lá onde eles montaram, eles construíram, onde Niemeyer projetou, né, e construiu lá o local onde o Juscelino ia pernoitar, né? Seria antes do Palácio Planalto a construção. Das primeiras construções de Brasília foi o Catetinho. Se você nunca visitou, visita lá, tem tudo. Tem a casa, tem os livros do Juscelino, tem o escritório, tem tudo lá, cama, tem tudo. E o outro foi o Museu JK, que eu também fui, que tá lá, inclusive, o túmulo do JK, tá lá o caixão do JK, tem a biblioteca, tem o automóvel, tem tudo. Tem todas as coisas que o Juscelino usou nesses 5 anos de governo, tem lá no Museu JK. Eu fui também, gostei pra caramba. Um pouco lúgubre, tá? Porque inclusive tem o caixão dele no meio, tudo escuro, tem o caixão dele lá. Entendeu? É igual na França tem o túmulo do Napoleão. Mas lá é iluminado pra caramba. Já o Museu JK é bem escuro. Bem escuro, é um negócio bem escurão. Tem as roupas dele, tem tudo lá. Eu recomendo que você que está assistindo o vídeo, vá lá fazer uma visita. Eu fui e gostei pra caramba. Ó, construir o Catetinho, né? Distraía-me na conversa quando o general Nelson de Mello, que se encontrava perto, segurou-me numa das mãos a fim de que pudesse observar o que se passava mesmo junto aos meus pés. Uma enorme jararaca coleava no capim, aproximando-se de mim numa atitude agressiva. Só tive tempo de dar um salto, evitando assim seu bote já armado, porque se me atingisse poderia ter sido mortal. Já pensou? Hein? Aqui, né, aí ele escreveu no primeiro livro de ouro de Brasília, né, pomposamente denominado, num caderno, né, me pediu que deixasse consignada da sua primeira página a minha impressão da região. Aí ele escreveu, né, deste Planalto Central, que está numa placa em frente ao Palácio Planalto, no Museu de Brasília. Tem exatamente essa inscrição aqui. Ó. Deste Planalto Central, dessa solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Tá lá, entendeu? Para quem quiser ver, você passa de carro. No Museu de Brasília tem a placa com o rosto do Juscelino, com essa frase aqui que ele escreveu em 56. Sentado naquele toco de árvore, prossegui conversando sobre os problemas de Brasília. Estávamos em face de um desafio, iria enfrentá-lo com determinação e audácia. Tive a impressão de que minhas palavras caíam no vazio. A descrença era geral. Sorrisos amarelos afloravam nos lábios contraídos após uma das minhas afirmações. Teria de dissipar aquela atmosfera de pessimismo e nada melhor para isso do que um choque. O choque veio em seguida. Era o prazo para a conclusão das obras. 3 anos e 10 meses. Brasília estava lançada. Era uma ideia em marcha. Para mim, nenhuma força seria capaz de detê-la. A lei Jacta Est, né? Aí teve a construção do Catetinho, como eu falei. Né? Tem vários. Esse livro tem muitas fotos. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem muitas fotos. É recomendável, né? Recomendável. Aqui, ó. É recomendável a construção do Cruzeiro, ó. Aqui, ó. O Cruzeiro Juscelino em frente ao Cruzeiro. Tá vendo? Esse Cruzeiro tá até hoje lá na Esplanada dos Ministérios. Quem quiser ver. Olha aqui a construção do Catetinho. Olha aqui, ó. Construção do Catetinho. Local onde foi a residência do Juscelino. É um livro riquíssimo. Tá? Assim, aí vai ter aqui, ó. Ele vai dar uma geral, ele não vai falar só, o livro não vai falar só sobre a construção de Brasília, ele vai dar uma geral do governo dele, sobre as várias áreas. Ele vai enfrentar a seca do Nordeste, ele vai construir estradas, a questão automobilística também ele vai falar bastante. Quer dizer, o progresso do Brasil, o alto de estradas, tudo ele vai dar uma geral. O livro ele não fica só na construção de Brasília. Ele não se concentra só no título, né? Por que construir Brasília? Ele vai dar uma geral sobre
Sobre tudo, sobre o governo dele e tudo. E também os assuntos gerais também. Ele vai falar sobre o pan-americanismo, vai falar sobre o que estava acontecendo no mundo nos anos 50. Vai falar inclusive do Trujillo, né? Que eu fiz vídeo aí. Eu fiz vídeo um tempo atrás com o livro do Mário Vargas Llosa, né? Um livro vai falar do Trujillo, que o Trujillo era um ditador dominicano. Vai falar do Fidel Castro. O Fidel Castro ele esteve visitando Brasília, né? Antes da inauguração. E isso em 59, foi no ano de 59, antes da inauguração, o Fidel sobrevoa, e o Fidel não era, Fidel era um homem de falar muito, né? Falar muito. E ele foi assim, às vezes até desagradável, porque ele passou a viagem toda falando. Fidel Castro causou um verdadeiro impacto na conferência, dando a dimensão do auxílio financeiro que deveria ser proporcionado à América Latina, 30 bilhões de dólares. Aqui, como chegamos ao Palácio da Alvorada, senti que já havia reencontrado outra vez, era dono de si mesmo. Sentado na biblioteca do palácio, tentei um diálogo a fim de atraí-lo para a Operação Pan-Americana, mas não consegui. Fidel Castro não compreende o diálogo, é homem de monólogo. Falou durante horas seguidas, quase sem tomar fôlego. A 1h da tarde tentei interrompê-lo para ordenar que servisse o almoço. Impossível. A todo gesto que fazia, ensaiando levantar-me, segurava pelo braço e falava com maior veemência. Cara chato! Esse Fidel. Eu também fiz vídeo também, né? No livro do Frei Beto, pode procurar aí no canal que tem. O cara falava muito, só falava, né? Falava. Passamos para a sala de almoço, os convivas eram numerosos. E vai lá, o monólogo prosseguiu. Aí o Juscelino fala aqui, o Fidel, né, poderia haver sido recuperado para a democracia, mas Washington, insistindo em mostrar-se surdo às reivindicações de Havana, criou as condições para a germinação e posterior formação do primeiro Estado comunista no continente. Quer dizer assim, culpa dos Estados Unidos, né? Segundo aqui, aí vai ter as maquetes aqui, que eu mostrei. Aí vai falar da inauguração, né, da inauguração de Brasília. Deixa eu ver aqui. Primeira reunião ministerial. Aqui, vamos pegar aqui da inauguração. A festa da inauguração de Brasília. Um pouco antes das 5h da tarde, deixei o catetinho, isso 21 de abril. Aconteceu um monte de coisas aqui, entendeu? Se eu fosse falar do livro inteiro, eu ia passar, não ia ser um vídeo, ia ser vários. Um pouco antes das 5h da tarde, deixei o catetinho, seguindo para a Praça dos Três Poderes. Brasília já não era mais um imenso canteiro de obras, era uma metrópole. Sucediam-se os edifícios que compunham as superquadras residenciais, largas avenidas inteiramente asfaltadas, convidavam o visitante para longas excursões. Aqui e ali via-se os famosos trevos que davam dinamismo novo ao tráfego, com a circulação dos veículos sem sinais luminosos nem cruzamentos. O eixo monumental era uma espécie de sistema nervoso da cidade. A Praça dos Três Poderes, com a sequência lateral dos edifícios ministeriais, e ao fundo, com as duas conchas, uma côncava e outra convexa, que compunham o Palácio do Congresso, proporcionaria uma visão surpreendente. À esquerda da praça erguia-se o Palácio do Planalto, todo transparente, refletindo no sol nas suas paredes de vidro, e à direita via-se o edifício do Supremo Tribunal Federal, uma obra-prima em concepção arquitetônica, solto no ar, como se não tocasse a terra. Enquanto o automóvel avançava, eu observava o esplendor do que me cercava. Apesar de haver acompanhado o andamento daquelas obras, dos alicerces até o assentamento da Cumieira, tudo me parecia novo. Estava habituado a ver Brasília na sua roupa de trabalho. Homens de botas e macacões com enormes chapéus protegendo-os contra o violento sol do Planalto. Os candangos, né? Os candangos que vieram de vários locais do Brasil, aí pelo Nordeste, etc. Vieram para Brasília para trabalhar, para erguer a cidade. O que me antolhava agora era um espetáculo diferente. A metrópole deixara sua indumentária de serviço para acolher centenas de milhares de visitantes. Naquele dia, 50 mil viaturas rodavam pelas ruas. 50 mil viaturas, hein? Caramba! 50 mil automóveis.
pelas ruas exibindo placas de todos os estados da federação e de muitos países da América Latina. Foi um acontecimento, hein? Nos últimos dias, antes da inauguração, ninguém dormia em Brasília. Empreiteiros, operários, autoridades da Nova Cap empenhavam-se na conclusão das obras que lhes competiam, trabalhando 20 horas por dia. E faziam-no não porque alguém os obrigasse, mas por espírito de cooperação. Era a mística de Brasília. Ele sempre fala dessa mística, ele fala do Akhenaton, né? Do faraó egípcio, inclusive. Essa mística de Brasília que atuava no espírito daqueles milhares de pioneiros. Eu tenho uma teoria para mim que assim, os homens eles recebem algo para fazer algo. Eles não é da nossa cabeça, não é nosso, não é eu, achei que eu tenho que fazer um vídeo. Não, nós recebemos, né? O Juscelino também recebeu, cara. Agora o que eu não sei. Recebeu para fazer essa monumentalidade, construir Brasília no Planalto Central. Isso tem sua... Não existe coincidência no mundo, tá? Só por isso. Muitas cidades planejadas já foram construídas no mundo, ó. A série monta o período do antigo Império Egípcio. Vieram depois Alexandria, São Petersburgo, Washington, Ottawa, Pretória, Ankara, em Canberra, na Austrália. Akhenaton, ele não podia deixar de falar do Akhenaton aqui, né? Akhenaton foi erguida com o suor e o sangue de toda a população egípcia. E quase o mesmo aconteceu com São Petersburgo, quando Pedro o Grande, voluntarioso, despótico, mas realmente estadista, empenhou-se de corpo e alma na abertura de uma janela para a Europa. Todas as cidades, porém, tiveram suas construções desdobradas através dos anos, cobrindo diversas gerações. Entretanto, Brasília havia sido a única que foi edificada em pouco mais de 3 anos, e sua conclusão não se limitara a um curso de cenografia montado com a preocupação exclusiva de ser contemplada por forasteiros. No dia 21 de abril de 60, a cidade estava pronta, definitivamente construída, com todos os seus edifícios, seus palácios, suas avenidas, seus conjuntos residenciais e seus serviços públicos urbanos em pleno funcionamento. Quer dizer, Juscelino ele nasceu para isso aqui, entendeu? Ele nasceu para isso aqui. Um abraço. Depois disso, acabou. O sujeito acabou. Depois, engraçado, depois da obra cumprida, depois de ter feito, ele acabou. Incrível que pareça. Assim, o Juscelino foi esse homem. Depois da construção de Brasília, ele simplesmente acabou. O máximo que ele fez foi o livro de memórias dele aqui. Depois disso ele já era. Assim, é incrível isso. Eu acho isso fantástico. Entendeu? A missão dele estava cumprida. Ele nem voltou à presidência da República. Que os fatos, os acontecimentos o impediram isso. Ele pensou até, talvez ele tenha pensado que em 1965 ele voltaria presidente da República e iria governar o Brasil de Brasília, mas isso não aconteceu. Foi um final melancólico entre 1965 e 1976, quando ele faleceu no acidente de carro. Ele ainda por cima morreu num acidente estúpido de automóvel. Entendeu? Que é assim, essas coisas que, né, essas coisas são incríveis, são fantásticas, se a gente parar para meditar. Ao ser inaugurada, Brasília já tinha uma população fixa de quase 100 mil habitantes. Eram autoridades, funcionários federais e autárquicos, comerciantes, representantes das profissões liberais, intelectuais e artistas. Aí ele vai falar que eu tinha citado aqui, de Washington, né? A diferença da mudança da sede do governo norte-americano para Washington, quando todo o funcionalismo público, então transferido, não excedeu a modesta cifra de 126 pessoas. A bagagem dessa multidão viajara de Filadélfia por terra e os arquivos e os bens da nação seguiram por via marítima. Para acolher os pioneiros só se encontravam prontos o edifício do Congresso, o Palácio Presidencial e o edifício do Tesouro, o que demonstra a aguda psicologia. Quanto aos departamentos de Estado, da Guerra, da Marinha e dos Correios, foram temporariamente abrigados em residências particulares. Outra visão de mundo, né? Outra visão de mundo. O secretário da Guerra, Walcott, assim descreveu a primeira impressão que lhe deixara Washington. Há poucas casas em qualquer lugar, e a maior parte barracões pequenos e miseráveis criam um contraste horrendo com os edifícios públicos. A gente é pobre, e tanto quanto posso imaginar, os habitantes vivem como peixes, comendo-se uns aos outros. Olhando em qualquer direção, não posso descobrir em uma área tão vasta quanto a cidade de Nova York, nem cercas, nem tabiques, nem coisa alguma a não ser fornos de tijolos e cabanas temporárias de operários.
A senhora do presidente queixava-se de ter sido obrigada a transformar-se em secadouro para a roupa lavada o grande salão da audiência do palácio ainda inacabado. Assim era Washington, quando foi feita a mudança da sede do governo dos Estados Unidos. O que conseguia oferecer ao país era evidentemente bem diferente, bem mais complexo. Existiam 3.800 apartamentos modernos inteiramente construídos e cerca de 1.700 em construção. A fundação da Casa Popular povoara um setor inteiro da cidade com residências destinadas aos trabalhadores e aos servidores de categorias mais modestas. As autarquias, o Banco do Brasil e todos os ministérios ergueram edifícios onde seriam alojados seus funcionários. Entendeu? Aí vai ter a inauguração, ele vai falar aqui da inauguração, né? Entendeu? Brasil era a terra dos recordes de um permanente espírito de competição. Ali trabalhavam-se 24 horas por dia. Aqui é o discurso, né, que ele vai fazer às 5 horas e 30 minutos, quando cheguei junto ao balcão armado da Praça dos Três Poderes, onde me aguardavam o vice-presidente João Goulart e Israel Pinheiro. Em frente ao mar de cabeças, braços se agitavam, saudando-me entusiasticamente. Naquele momento, iria receber do presidente da Nova Capa a chave da cidade confeccionada em ouro. Cara, que coisa, hein? Queria estar lá, queria ter visto. Israel Pinheiro falou iniciando a cerimônia, aí o discurso dele, né? Aos candangos, a massa heróica e anônima, a qual devia, acima de tudo, a construção de Brasília. Brasília só pode estar aí, como a vemos, e já deixando entender o que será amanhã, porque a fé em Deus e no Brasil nos sustentou a todos nós, a esta família que reunida, a vós todos candangos, a que me orgulho de pertencer. E ele prosseguiu. Viestes alguns de Minas Gerais, outros de estados limítrofes, a maioria do Nordeste. Caminhastes de qualquer maneira até aqui, por estradas largas e ásperas, porque ouvistes de longe a mensagem de Brasília, porque vos contaram que uma estrela nova iria acrescentar a outras 21 da bandeira da pátria. Reconheço e proclamo nesse momento que sois a expressão da força propulsora do Brasil. Tinhais fome e sede de trabalho em um país em que quase tudo estava e está ainda por fazer. Os que duvidavam dessa vitória, os que procuraram impedir a nossa ação, os que se desmandaram em palavras contra essa cidade da esperança, desconheciam que o impulso, o ânimo, a fé que nos sustentavam eram mais fortes do que os desejos de obstrução que os instigavam, de que a visão estreita que não lhes permitia alcançar além das ruas provincianas em que transitavam. Mas deixemos entregues ao esquecimento e ao juízo da história os que não compreenderam e não amaram esta obra. Por estar muito escuro e não poder ler o resto do discurso, terminei-o de improviso. Ninguém vos subtrairá a glória de terdes lutado nessa tremenda batalha. Prossegui vivamente emocionado. Não vos esqueceis jamais, trabalhadores brasileiros de todas as categorias, a quem me sinto indissoluvelmente ligado. Eis o produto de nossas angústias, de nossos riscos e de suor de nossas vidas. Eis a cidade que o extraordinário Lúcio Costa disse já nascer adulta. Com a maior humildade, voltado para a cruz do descobrimento da primeira missa que Portugal nos confiou para este dia solene, agradeça a Deus o que foi feito. Sem a sua vontade, essa cidade não seria construída. Com o pensamento na cruz em que foi celebrado o santo sacrifício, peço ao Criador que mantenha cada vez mais coesa a unidade nacional, que nos dê sempre essa atmosfera de paz, indispensável trabalho fecundo, e conserve em vós, obreiros de Brasília, o mesmo espírito forte com que ergueste a grande cidade. Fim da cerimônia, Israel Pinheiro entregou-me o livro de ouro de Brasília, em que estavam consignados os nomes de todos quanto haviam participado dos trabalhos de construção da cidade. Em seguida, dirigi-me para o aeroporto em companhia das mais altas autoridades da República, a fim de receber o cardeal Cerejeira, legado pontifício, que viera de Portugal para assistir à inauguração da nova capital. Festa, muita festa, muita festa. Aí vai ter a primeira reunião ministerial. Aqui, isso aqui é interessante, ó. Aqui, né? Desde o Planalto Central, Brasília estende hoje aos quatro ventos as estradas da definitiva integração nacional. Belém, Fortaleza, Porto Alegre e dentro em breve o Acre. E por onde passam as rodovias vão nascendo os povoados, vão ressuscitando as cidades mortas, vai circulando vigorosa a seiva do crescimento nacional. Solicitei em seguida que cada brasileiro explicasse a seus filhos o que estava sendo feito naquele momento, pois era sobretudo para eles que se erguia aquela cidade. Síntese, prenúncio de uma revolução fecunda em prosperidade. Eles
sim, e não os que se encontravam presentes, é que haveriam de me julgar no futuro. E concluí, nesse dia 21 de abril, consagrado ao Alfred Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ao 138º da Independência e 71º da República, declaro sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. E viva a República! Aqui, ó. Viva a República! O momento foi de intensa e indescritível emoção. A maioria dos presentes tinha os olhos úmidos. Jornalistas de 30 nacionalidades vindos dos mais distantes pontos da Terra ali estavam documentando a solenidade histórica. Houve um deles, acostumado aos grandes acontecimentos mundiais, que sentiu baquear todo o seu sistema nervoso. A máquina tremeu-lhe na mão e ele disse que iria guardar a foto tremida como prova da maior emoção sentida em toda a sua vida de repórter internacional. Aí vai falar aqui da revista Manchete, né, que o Adolfo Bloch era amigo dele. Deixa eu só fazer mostrar aqui um negócio aqui que eu tenho, uma relíquia que eu tenho. Eu tenho a relíquia. O primeiro jornal impresso em Brasília, ó, Correio Brasiliense. Eu tenho o primeiro jornal impresso em Brasília, na cidade de Brasília, com a inauguração de Brasília aqui, ó. Ó, com a inauguração de Brasília, com tudo. A cidade já tinha um jornal, né, o Correio Brasiliense. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele vê se dá pra ver ele inteiro aqui, ó. Tá vendo? É o primeiro Correio Brasiliense impresso. Eu tenho ele em mão. Entendeu? Eu tenho ele em mão. Tá a data aqui, ó. Vou fechar ele aqui. Tá vendo? Da inauguração de Brasília. Aqui, ó. 21 de abril de 1960. Órgão dos Diários Associados. Do Assis Chateaubriand. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Deixa eu botar aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Que as notícias aqui da inauguração, da capital, tá vendo? Eu tenho a primeira edição do jornal, tá vendo aqui? Aqui, Brasília. Brasília, 21 de abril de 1960, número 1. Tá vendo? Número 1, Correio Brasiliense, número 1. Primeiro jornal da cidade de Brasília, pessoas. Aqui, né? Ele ainda vai falar ainda, né? Vai montar o UNB depois, vai fazer o lago para Noá, vai, né? A alegoria das 3 capitais. Aí vai ter a festa, a recepção, entendeu? Muito, muito interessante. Ele vai falar dos anos, né? A inauguração de Brasília, que teve eleição, vai falar da eleição que teve no final do ano. Aí, em 1961, ele ia dar a posse para o novo presidente, que foi o Jânio Quadros. Como ele tinha prometido, ele deu a posse para o presidente, deu a faixa presidencial para o outro presidente que estava vindo lá mais na frente, né? Entendeu? É muito interessante. Isso que eu falei, é um livro, olha aqui, ó. Muitas fotografias, ó. Você que não conhece Brasília, ó. Aqui, ó. Tem a foto do Juscelino aqui, ó. Juscelino. Olha lá o Palácio Planalto, olha lá o Praça dos Ministérios. Vendo? Ó, mais fotografias do livro, ó. Vendo, ó. Aí, ó. Você que caiu de paraquedas aqui não sabe, você que está assistindo esse vídeo, sabe-se lá Deus aonde, nunca ouviu falar de Brasília. Não, é possível isso, né? É possível. Você que nunca ouviu falar de Brasília, da capital do Brasil. Você que nunca ouviu, olha aqui né? Catedral de Brasília, ó. Tá vendo? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Brasília. É isso, é Brasília. Brasília construída por Juscelino Kubitschek na década de 50 e 60. E esse livro aqui, Por que Construir Brasília, é exatamente esse legado que ele sentiu que era necessário fazer um balanço do que foi o governo dele. Como eu falei, uma espécie de livro de memórias, né? Mas não pega antes de Brasília, a vida dele pregressa. Vai pegar exatamente depois que ele se tornou governador. E aí vai falar sobre Brasília, vai falar sobre a construção de Brasília e outros assuntos também. Eu não posso deixar de passar aqui, né? Mostrar aqui no livro do Pedro Calmon a concepção, né, do arquiteto Lúcio Costa, do Pedro Calmon, quando a Brasília que não tinha sido inaugurada ainda, quando saiu essa obra do Calmon. Tá vendo, ó? Aqui tá aqui Brasília, tá vendo, ó? A concepção do
Lúcio Costa. Tá vendo? Nesse material aqui ele vai fechar o livro. Ele vai fechar o livro com as estradas, com as rodovias, como eu falei, construídas aí, ó. Ó, as fotos das rodovias, tá vendo? Do Juscelino Kubitschek. Ele vai exatamente vai dar aqui o panorama de como é que estava o governo do Juscelino nesse ano de 59, quando ele vai montar, ó. Olha lá, a estrada de ligação de Brasília ao Pará, ó, aqui, ó. Ó, que saindo de Brasília, ó, era esse projeto. Brasília ainda não tinha sido inaugurada, tá? Quando essa obra do Pedro Calmon sai, né, ela não tinha sido ainda inaugurada ainda Brasília. Ela foi depois, mas o material estava sendo colocado aqui, né? O Brasil se desenvolvendo. Ó o mapa do Brasil aqui em 59, ó. Ó, ai, ó o Brasil aqui, ó. Não tem Brasília ainda. Olha aí, ó. Esse é o mapa do Brasil. Ó, sem Brasília ainda, tá vendo? 1959. Olha que beleza, hein, gente? Tá vendo? Isso aqui é o Brasil em 1959. Isso aqui é um achado, né? O Brasil só tinha a costa e mais nada. O Juscelino veio trazer justamente essa marcha, né? Marcha pro oeste, né? Como diz, né? Só isso. Então, pessoas, esse livro extraordinário, concluindo aqui, né? Concluindo aqui nosso périplo, concluindo a nossa história. Por que construir Brasília, do Juscelino Kubitschek, um livro extraordinário. Peço a vocês que pode até pedir pelo Senado Federal, que ele tem também na internet para você, se você quiser ler o material escrito pelo Juscelino. Tem na internet em PDF, esse livro eu arrumei pelo Senado, já estava atrás dele há bastante tempo. E foi interessante, né, pegar e ver a intrepidez do nosso querido Juscelino Kubitschek. Assim, para mim hoje, um dos maiores presidentes, um estadista extraordinário que construiu essa capital, junto com os candangos, desbravaram esse centro-oeste, que isso aqui era rigorosamente nada. Até 1956 não tinha rigorosamente nada. Então espero que vocês tenham gostado. Esse material é riquíssimo, vale uma releitura. Futuramente vou dar uma relida nesse livro. Espero que vocês tenham gostado. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam dessa análise, dessa resenha de um livro de um político, né, de um estadista, de um verdadeiro estadista, de um homem que fez em 50 anos, o lema, né, 50 anos em 5, fez mais do que muito presidente da República para cá, fez muito mais, tirando um ou outro aí. Juscelino está entre as cabeças, está entre os primeiros, realmente. Eu que não percebi isso por muito tempo, hoje eu reconheço. Esse material é rico e vale a pena dar uma lida, beleza, gente? Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Olha aqui na esplanada dos ministérios, o livro do Juscelino Kubitschek. São mais de 60 anos nesse chão que eu tô pisando aqui, ó. Nesse chão que eu tô pisando aqui são mais de 60 anos. Isso aqui é longo pra caramba, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal aí e comentem. Se você já leu esse material, fala pra mim, beleza? Ó, canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez estamos aqui com um livro sensacional, beleza, gente? Até a próxima, hein? Valeu, tchau!